Boa noite, galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta para o Vagnão, nossa consultoria 0800, totalmente gratuito para você aqui no Instagram. Eu sou Wagner Costa, engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho há mais de 10 anos, atuo prestando assistência técnica pericial e através do Perícia Sem Segredo ajudo profissionais da área de segurança do trabalho a atuar com as perícias judiciais trabalhistas, faturando muito dinheiro aí na área, aproveitando esse mercado incrível, gigantesco, que tem poucos profissionais e empresas capacitadas para atuar de verdade, né, de forma profissionalizada. E o Pergunta para o Wagner é a nossa live de perguntas e respostas para ajudar você a tirar as suas dúvidas, né, sobre a atuação na área, sobre questões de insalubridade, periculosidade, sobre cliente, sobre honorário, sobre como começar, enfim. Estou aqui para te ajudar com tudo que tiver ao meu alcance aqui, já estou com a legislação aqui aberta, tá? E bora que bora, até às 21 horas fazendo pergunta para o Vagnão, bem legal. Aí, pergunta para o Vagnão, que é um dos quadros do projeto Perícia Sem Segredo, que acontece aqui nas redes sociais desde 2019. Sim, já vamos para 5 anos de Perícia Sem Segredo, com muito orgulho, com muito trabalho e principalmente ajudando muita gente, né? Isso é o mais legal de tudo, isso é o que mais me traz gratidão em tudo isso que a gente vem fazendo, vem desenvolvendo, né? Bom, Wagner, como é que eu posso fazer pergunta? Bem simples, tá? Ou você clica nesse balãozinho aqui com um ponto de interrogação, ou você clica aqui, ó, nos comentários. E aí você escreve sua dúvida ali, eu vou ler e vou responder, tá? Se você quer entrar ao vivo para a gente conversar alguma coisa, você pode clicar nessa câmerazinha aqui, ó. Clica na câmera que a gente entra ao vivo para conversar, tá bom? Eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no meu story, tá? Vou começar pelas perguntas que foram colocadas lá e vou intercalando com as que foram colocadas aqui. Franciele aqui, Fran, eu vi que você me mandou uma pergunta, coloca aqui pra gente tratar aqui no Pergunta pro Vagnão, tá bom? A Franciele é minha aluna, né? Então ela faz parte do nosso grupo de apoio e suporte lá do Expert em Perícia, que é o meu curso de formação certificado pelo MEC na área, o único curso da área de perícias do Brasil certificado pelo MEC. Antes de começar aqui com as dúvidas, duas questões que eu queria tratar aqui rapidamente com vocês, 3 na verdade. Primeira, fica ligado no segundo semestre, tem muita coisa nova chegando no Perícia Sem Segredo, vários projetos novos vão ser startados aqui dentro do Perícia Sem Segredo. Então, se você ainda não curte a página, se você ainda não segue o canal no Instagram, no YouTube, já faz isso para você não perder tudo que nós vamos lançar de projeto agora nesse segundo semestre. Um desses projetos eu já posso abrir para vocês, que é a nossa participação na FISP, na Feira Internacional de Segurança do Trabalho, tá? A FISP 2024 vai acontecer do dia 22 a 24 de outubro no Pavilhão de Exposição São Paulo, ali na Imigrantes, né? Aqui na cidade de São Paulo, e nós estaremos com um stand lá, tá? Levar a assistência técnica pericial para a maior feira de segurança do trabalho da América Latina, uma das maiores do mundo, uma grande responsabilidade e a gente está muito orgulhoso de estar participando da feira, tá? Então, se você quiser conversar com a gente ao vivo, comigo, com a Thaís, que ela também vai estar lá e tal, vai ser uma oportunidade aí incrível. Faço questão que vocês passem lá no nosso stand, tá? E pra gente bater um papo ali, mesmo que seja rápido, que às vezes a feira é bastante dinâmica, né? Mas vai ser muito legal a participação na feira, né? Cada vez mais expor a assistência técnica para que seja difundido e cada vez mais abra as portas para os profissionais que atuam na área, tá bom? Então, FISP 2024, Perícia Sem Segredo vai estar com um stand lá, depois a gente vai divulgar como é que vai ser o nosso stand, a localidade, tudo certinho, tá? E essa semana agora saiu a consulta pública, tá? Do novo texto do anexo 3 da NR15,
tá? Então eu já dei uma olhada por cima assim, mas eu vou analisar mais a fundo o novo texto para fazer um resumo aqui para vocês depois. E está aberto à consulta pública, ou seja, você pode ir lá olhar, analisar e dar a sua sugestão também, contribuir para saúde, segurança, proteção dos trabalhadores e definição do adicional de insalubridade, tá? Então, está aberta a consulta pública do anexo 3 da NR15, só colocar lá no Google que você acha facilmente o caminho para participar, para ter acesso ao material, tá? Que está sendo proposto, o texto. E em breve eu vou trazer um material aqui para vocês também, tá bom? Mas chega de falar, já falei muito. Bora com pergunta, Vagnão. Vai deixando sua dúvida aí. Ou coloca aqui nos comentários, ou clica no balãozinho aqui para escrever a sua dúvida, ou entra ao vivo comigo. Vou começar pelo Stories e vou trocando com as que foram deixadas aqui, tá? Sobre o produto IPSolve, se enquadra na hipótese de grau máximo por conter benzeno? A composição é benzeno, N-hexano e aromáticos. Esse aromáticos não tem nome? Esse aromático teria que ter nome. Bom, são informações ainda bastante... eu precisaria ter acesso à FISP para entender o produto como um todo, tá? Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui no anexo 11. Esses aromáticos aqui é que pega. Porque pode ser, esse aromático, pode ser cumeno, pode ser tolueno, chileno. Então eu precisaria analisar a FISP como um todo, para poder entender o produto. Tá? Como eu falei outro dia, acredito que tenha sido a mesma pessoa que colocou essa pergunta sobre esse IPSolve, né, que foi colocado semana passada aqui. Só com poucas informações, às vezes é difícil conseguir fazer a análise adequada, né, sobre um produto ou sobre uma condição de trabalho. Tá? Então, assim, benzeno 0,09%. Deixa eu achar aqui, peraí. Assim, o anexo 13A, né, para tentar ajudar, ele é um anexo que ele trata muito mais sobre questões de segurança do que sobre insalubridade, tá? E, assim, isso já fica muito claro, né, no item 1 do anexo 13A. O presente anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando a proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno. Tá? Então vejam que o próprio texto do anexo determina para que ele serve. Regulamentar ações, atribuições e procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente trata sobre o benzeno, né? Então aqui, aplica-se a todas as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno em suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume ou aquelas por elas contratadas no que couber. Então o anexo se aplica às empresas que produz, transporta, armazena, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais. Aqui já não entraria no anexo 13A, tá? Porque é 0,009%. Ok? Então isso já não... O anexo 13A já não se aplica a este produto por conta disto, tá? Não se aplica o item 2.1. O presente anexo não se aplica às atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo. Por isso que para gasolina não há o que se falar em insalubridade, tá?
que as empresas que produzem transporte não utilizam ou manipulam benzina e suas misturas contêm 1% ou mais devem cadastrar seu estabelecimento no DSST. Então, o anexo 13A, ele fala muito mais de PPOAB, que é o Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno, né, do que de insalubridade. Deixa eu achar aqui onde fala insalubridade. Eu não lembro nem se fala de insalubridade aqui no anexo 13A. Deixa eu voltar aqui. Mas assim, para esse produto, já não se aplicaria o anexo 13A, porque o próprio peraí. O próprio anexo 13 fala que é para as empresas que transportam, armazenam ou manipulam substâncias que contenham 1% ou mais em volume de benzeno. Aqui é 0,09%. Então, não se aplica o anexo 13A para essa substância, tá? Não que não devam ser tomadas as medidas necessárias para a exposição, para proteger o trabalhador com relação à exposição ocupacional ao benzeno, nada disso, tá? Mas a gente falando de insalubridade, o anexo 13A não se aplica a esse tipo de produto, tá? E entender, né, para que serve o anexo 13A? É importante ler o texto legal normativo e interpretar, tá? Eu estou tentando aqui achar rapidamente se fala sobre insalubridade aqui, eu não estou achando. Eu acho que nem fala sobre insalubridade no anexo 13A. Tá? Mas talvez possa ser enquadrado o uso dessa substância sem a proteção adequada pelo anexo 13. Tá? Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleo mineral, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. Aqui é uma mistura, não é uma substância anidra, pura. Então isso também pode ser contestado, porque o anexo 13A, ele trata, o anexo 13, ele trata na sua grande maioria ali do texto, das substâncias que estão descritas ali, de substâncias anidras, ou seja, substâncias puras, tá? A não ser quando ele fala aqui, ó, pintura pistola com esmalte, tinta, verniz ou solvente contendo hidrocarboneto aromático, tá? Então eu não sei que substância é essa, eu não sei se EPSolve é um solvente, eu não sei o que é, para que é utilizado esse tipo de coisa. Então eu precisaria ler a FISPIC para entender, tá? Mas talvez possa ser caracterizado pelo anexo 13, não pelo anexo 13A. Tá? Anexo 13A não trata sobre misturas que contenham menos de 1% de benzeno. Tá? A questão principal talvez nem seja o benzeno desse produto, sejam as outras substâncias que existam ali dentro, tá bom? Galera, vai fazendo as perguntas aí. Se não tiver pergunta, eu fecho a pergunta para o Aguinaldo. Falou, viver a vida, hein? Wagner, operador de roçadeira, perito enquadrou insalubridade em grau máximo por risco biológico? Ué, que raio de risco biológico é esse? Operador de roçadeira, não tem previsão legal isso não. Isso, assim, é uma caracterização que pode ser facilmente impugnada, tá? Porque não tem nenhuma atividade
que esteja presente lá no anexo 14 da NR15 para o operador de roçadeira. Não tem contato com resíduos de animais deteriorados, estábulos, a não ser que ele fizesse a roçagem no estábulo. Ainda vai lá. Mas teria que ter contato com animais ou material infecto-contagiante desses animais. Esgoto, nada disso. Tá assim, ó. Operador de roçadeira, vamos analisar a atividade. Operador de roçadeira, a gente tem duas vertentes de análise. Tem uma vertente de insalubridade e uma vertente de periculosidade. Tá? Então, deixa eu só anotar aqui do benzeiro para depois eu lembrar. Então, assim, ó, insalubridade. Quais são os principais agentes envolvidos na operação de roçadeiras, tá? Principalmente roçadeira mecânica, costal, né, que é o mais comum. Quais são os principais agentes envolvidos? Ruído, tá? Normalmente acima do limite de tolerância, ok? Nós temos vibração de mãos e braços, dependendo do equipamento, também acima do limite de tolerância, principalmente equipamentos mais antigos. E nós temos hidrocarburentos e outros compostos de carbono, agente químico, tá? Por quê? Porque é normal o operador de roçadeira, quer dizer, não é incomum, tá? O operador de roçadeira, ele fazer lubrificação de algumas partes do equipamento, e quando ele vai abastecer a roçadeira é motor 2 tempos, precisa de óleo junto com a gasolina. Então, muitas vezes ele tem contato com o óleo, tá? Que é utilizado ali junto com a gasolina no abastecimento. Então, 3 aspectos: ruído, vibração e pode ter ali agente químico também, tá? Isso para insalubridade. Ruído e vibração tem que fazer avaliação quantitativa, ok? Ruído se neutraliza com o uso de protetores auriculares. Vibração se neutraliza com o uso de luvas anti-vibração, tá? E aí tem que fazer a avaliação sem a luva e com a luva para ver o quanto que a luva atenuou. Agente químico, avaliação qualitativa, e você neutraliza a exposição com luvas impermeáveis, tipo de látex ou PVC, ou creme de proteção para as mãos, tá? E aí a gente tem a periculosidade. A periculosidade advém do quê? Abastecimento com gasolina, tá? Veja que a gasolina não entrou na insalubridade. Periculosidade em função do abastecimento com a gasolina. Por quê? Porque na insalubridade seria anexo 1, anexo 8 e anexo 13. Na periculosidade, lá no anexo 2 da NR16, a gente tem o item, tem o item 3, aí a gente vai lá nas alíneas do item 3, tem lá, enchimento de vasilhames com inflamável líquido em um local aberto. Tá? O tanque da roçadeira é um vasilhame. Então, o ato de encher aquele vasilhame pode abrir margem para a caracterização da periculosidade. Eu já vi muitos casos assim, tá? E aí a área de risco é um círculo com um raio de 7,5 metros em volta do bocal da roçadeira. Fala, Wagner, mas tem o item 4 que fala que o manuseio ali de substâncias em embalagens certificadas até um determinado limite não caracteriza a periculosidade. Sim, tem, mas muitos peritos não levam em consideração, tá? Então, tem que tomar cuidado com a periculosidade. Agora, a insalubridade por grau máximo para risco biológico, cara, ou é alguma coisa muito específica, ou esse perito está caçando honorário e não tem a mínima condição técnica de fazer perícias. A Fran aqui. O motorista que transportava e entregava produtos químicos, insumos. Então, ele transportava e entregava. Então tem aqui raticidas e não ter recebido os EPIs adequados para receber adicional de insalubridade. Então vamos lá, Fran. Ele transportava e entregava. Qual era o contato que ele tinha com os produtos?
Eu imagino que os produtos estavam em embalagens fechadas, talvez até mesmo lacradas na fabricação. Não vejo motivo para a caracterização de qualquer tipo de adicional de insalubridade nesse caso. Nem a necessidade de EPIs adequados ali, não tem EPIs específicos. Os produtos estão nas suas embalagens originais ou outras embalagens, sem estarem contaminadas, lacrados, seja na fabricação ou não. Qual o contato que ele tem com o produto? A exposição, ela tem que ficar caracterizada por algum tipo de contato com o produto, ok? Esses produtos não são produtos altamente voláteis, em geral. Dependendo aqui eu não sei nem o que é isso aqui, vou tentar achar aqui, Ivomec. O que é Ivomec? Ivomec, frasquinhos de 500 ml ou 10, ou seja, frascos pequenos. É um antiparasita aqui. Para o gado. Então, não há qualquer previsão para insalubridade. Lepecide. Também. Spray. Deixa eu puxar aqui. Todos os imagens que eu achei aqui, spray. Mata bicheira. Sim, sem qualquer previsão legal, Fran. Tá? Primeiro que são produtos que são normalmente lacrados na fabricação. Qual o contato que o motorista tinha com esses produtos? A não ser que tinha alguma coisa diferente. Se tiver, coloca aqui pra gente, Fran, por favor, tá? Pra gente tratar. Mas a princípio, sem qualquer tipo de exposição. O Dutra, grande Dutra. Perito não aceitou creme de protetivo para solventes, alegou que não é visível. Ele quer o quê? Um creme amarelo? Ele quer um creme azul? Ele quer um creme... Cara, isso me deixa doido da vida. Os caras inventam motivo para caracterizar. Aonde que está escrito na lei que o creme tem que ser visível a olho nu? Aonde? É brincadeira o que tem um profissional fazendo na área de perícias. É brincadeira. Os caras estão brincando. Aonde que está escrito que tem que ser visível a olho nu? Essa é a pergunta, Rodrigão. Então vamos lá, vamos analisar essa questão. O que a legislação fala? Solvente, vai entrar lá em hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, certo? Exposição sem a proteção adequada. Creme de proteção é a proteção adequada? É a proteção adequada. Se ele for para óleo, ok, tá? Se for só para água, aí não, né? Tem que ver qual é o tipo de creme. Se o creme estiver correto, ok. O que a lei fala? Que a exposição vai ficar neutralizada com o uso dos EPIs. E que para que isso aconteça, precisa ficar comprovada a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Como é que comprova a inexistência de risco à saúde do trabalhador? Tem uma periodicidade de entrega definida, o equipamento de proteção sendo entregue na periodicidade definida, registro de entrega, fiscalização e treinamento. Aonde que está o olho nu? Na NR6 não tem nada falando sobre isso. Então, qual a previsão legal para essa justificativa do perito? Qual o embasamento técnico e legal para ele dar essa justificativa? Aí a gente liga no aspecto legal, Rodrigo. A gente pegou o aspecto técnico, ok? Agora vamos para o aspecto legal. Código do Processo Civil, artigo 473.
Parágrafo 2º. Quer dizer, inciso 2 e inciso 3. Inciso 2. O laudo pericial deverá conter análise técnica ou científica. Qual o embasamento técnico-científico? Se ele não apresentou, não tem. Inciso 3. Indicação do método utilizado. Qual a metodologia de análise que ele utilizou? Não tem também. Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar o limite da sua designação, bem como emitir opinião pessoal, que exceda o exame técnico-científico. Qual o embasamento para essa informação? A empresa não é obrigada a comprar creme de proteção com marcador. Isso não tem essa obrigatoriedade em nenhum lugar. Tá? Então, assim, é o típico cara que está querendo só ganhar dinheiro na perícia, não trabalhar sério. Isso para mim não é perito. Então, na impugnação, faz toda a contestação técnica, toda a contestação legal, transforma tudo em perguntas e coloca esse cara na parede. Porque não é possível a pessoa fazer uma caracterização desse nível tão baixo. E pode escrever isso na sua impugnação. Diante da pobreza técnica e legal do laudo pericial, é o tipo de gente que merece escutar esse tipo de coisa, né? Merece ler esse tipo de coisa, porque fazer uma caracterização dessa é a mesma coisa falar que porque a pessoa toma água, vai pegar água lá num copo, no seu ambiente de trabalho, e às vezes lava o copo ou molha a mão, tem direito à insalubridade por umidade. Sabe? É algo totalmente fora do contexto. E mais. Isso aqui tem que ser denunciado, tá? Porque isso daqui não existe previsão legal em lugar nenhum. O perito que trouxer informações inverídicas para o caso, seja por dolo ou culpa, artigo 158 do Código do Processo Civil. E enquanto a gente ficar passando pano para perito, mal intencionado, as coisas não vão andar. O perito que, artigo 158 do Código do Processo Civil, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte, ficará inabilitado de atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção de medidas que entender cabíveis. Ele está trazendo uma informação inverídica. Isso daqui não existe em lugar nenhum, não é verdade. Seja de forma intencional ou não importa. Esse cara tem que ser responsabilizado. E para fazer denúncia no CREA, Rodrigão, não precisa nem se identificar. Rodrigo, ele não aceita o Inmetro. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Está acima do bem e do mal, acima da lei, acima de tudo, porque ele é perito. Cara, é esse tipo de gente que eu queria pegar pela frente conversando um dia. É esse tipo de gente que eu queria que viesse aqui, e apertasse a câmerazinha para abrir, para a gente conversar. Porque vai ser vagabundo assim lá longe, viu? Desculpem o termo. Isso me faz perder a linha. O Kenner. O perito utilizar súmulas do TST como justificativa de desclassificar a utilização do EPI como inibidor do agente insalubre é válido? Utilizar uma súmula que desclassifica o uso dos EPIs para neutralizar. Não é válido. Assim, eu não conheço nenhuma súmula que descaracterize o uso do EPI como um agente capaz de neutralizar a exposição ao agente insalubre, tá, Kenner? Não conheço nenhuma súmula. Se você conhecer,
ou tiver acesso qual é a súmula que o perito utilizou, coloca aqui pra gente, por favor, tá? Mas não é válido justamente por esse item do Código do Processo Civil, Kenner, que eu acabei de mencionar, artigo 473, inciso 2º. O laudo pericial deverá conter análise técnica ou científica. Súmula é um dispositivo jurídico, não é técnico nem científico. Tanto que você não vê nenhuma súmula, que tenha a bibliografia, que tenha embasamento técnico, que cite qualquer tipo de questão técnica ou científica, tá? Então, não é válido, tá? E eu não conheço nenhuma súmula que diga que o EPI não é capaz de neutralizar a exposição a agente insalubre. Tá? Se você souber qual é a súmula que o perito utilizou, coloca aqui para a gente poder analisar, por favor. Eles procuram achar insalubridade para receber da empresa. Cara, é o cara que quer caçar o honorário, né? Quando a empresa é penalizada, acho que a verba é mais rápida. É assim, Rodrigo. Quando teve a reforma trabalhista em 2017, foi alterado o artigo 790B da CLT, tá? Antes, como é que funcionava a justiça? A pessoa entra na justiça e faz o pedido de insalubridade. O juiz determina a perícia. Quem paga o perito? Quem perde a perícia? Se o reclamante perde a perícia, normalmente o reclamante tem a declaração de hipossuficiência, né? Diz que não tem condição de arcar com os custos do processo. Antigamente era chamado de declaração de pobreza. Se a pessoa não tem como pagar o custo do processo, ela não tem como pagar o custo do perito, quem paga é o Estado brasileiro, é a União, tá? Então somos todos nós que pagamos impostos, ok? Se a perícia for favorável, e se o reclamante perder a perícia? Se a reclamada perder a perícia, desculpa, perdi a linha de raciocínio. Se a reclamada perder a perícia, a reclamada não tem declaração de hipossuficiência. É ela que vai pagar o honorário do perito, tá? Então, se o reclamante perdesse, quem pagava era o Estado. Se a empresa perde, quem paga é a reclamada. Qual a diferença que tem nisso? O perito faz uma proposta de honorários. Gira aí em torno de 5 a 7 salários mínimos, tá? Acho que está 1.500 o salário mínimo aproximadamente, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Uh, 1.412, tá? Vamos pegar aí 6 salários mínimos, na média. 1.412 vezes 6. R$ 8.500, tá? Se a empresa perde a perícia, é ela que vai pagar. A empresa vai contestar esse valor. E aí o juiz vai determinar o valor que o perito vai receber. Tá? O perito vai dar os 8.500, é muito raro, mas ele vai colocar ali R$4.000, R$3.000, R$4.500, gira nessa faixa. Se o reclamante perde a perícia, quem paga é o Estado, é a União. E a tabela do Estado para as perícias de insalubridade e periculosidade, tá? Isso é por TRT. É por TRT. A tabela do TRT de São Paulo, que é o que paga melhor, é de R$ 806. Olha a diferença gritante. O juiz pode também arbitrar um valor diferente. Ele pode aumentar, mas não passar muito ali de um salário mínimo.
Em geral, ele vai até um salário mínimo, R$ 1.500. Ok? Essa é a diferença. E isso acontecia lá antes de 2017. Em 2017, teve a reforma trabalhista, foi alterado o artigo 790B da CLT. E aí, o que foi alterado? Quem perdeu a perícia paga o perito, o reclamante ou a reclamada, não importa. Porque se o reclamante tivesse verbas a receber, o valor dos honorários definido pelo juiz seria descontado dessas verbas. Então vamos dizer, o juiz determinou lá R$ 4.000, o perito pediu 8,5 pau, o juiz determinou 4. O reclamante perdeu. E ele tem 10 mil para receber de hora extra. Os 4 mil sairia desses 10. Ele receberia apenas 6 mil das outras verbas. Então, quando houve essa alteração, isso trouxe uma sanidade muito grande. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso trouxe uma sanidade para a área de perícias muito grande. Por quê? Porque os peritos passaram a fazer as perícias de forma adequada, porque tanto faz quem perde ou quem ganha. Independente de quem perde ou quem ganha, as possibilidades de acordo aumentaram bastante. No acordo, o perito vai receber ali próximo de um salário mínimo, mas o processo se encerra, ele recebe mais rápido, porque o perito só recebe no final do processo. Diferente do perito particular. Eu, como perito particular, eu recebo no prazo que eu combino com os meus clientes, assim como você, Rodrigo, assim como a Franciele, recebe no prazo que combina com o cliente. O perito da justiça só recebe quando acaba o processo. No Brasil, um processo demora, em média, esses dados são da Justiça do Trabalho, tá? 5 anos. Em média, para finalizar. Então, o perito que está trabalhando hoje, 2024, a média de recebimento dos honorários dele é em 2029, tá? Com uma correção ridícula pela poupança. Pelo índice de correção da poupança, tá? Então, quando teve essa alteração, para os peritos, tanto fazia. Reclamante ou reclamada. Por quê? Ele ia receber no mesmo tempo, se tivesse acordo, ele recebia ali na hora, se fosse para o final do processo, ele ia receber da mesma forma. Os advogados trabalhistas começaram a fazerem pedidos mais assertivos. Por quê? Porque se o cliente dele perdesse, teria que pagar o perito, ia sobrar menos verba para o cliente, consequentemente para ele. Então, deu uma mudada na cara das perícias. Porém, entretanto, contudo, como no Brasil as coisas boas muitas vezes não duram muito tempo, no dia 20 de outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Ricardo Lewandowski, revogou a alteração do artigo 790 da B. Só para vocês terem ideia como é essa questão dos honorários, em 2024, em fevereiro desse ano que nós estamos, eu já atuei como perito da justiça. Eu recebi um honorário de uma perícia que eu fiz em 2015. Em outubro de 2015 eu recebi em fevereiro de 2024, 8 anos e meio depois. Eu dei o laudo desfavorável ao reclamante. Deu laudo favorável à reclamada. O valor do meu honorário foi de R$ 1.500 e eu recebi R$ 1.566,72. Uma correção em 8 anos e meio de R$ 66,72. E é por isso que tem muito perito que vai para a perícia já com o laudo já definido. Infelizmente. Vamos ver aqui. Casira.
Boa noite, chefe. Queria tirar uma dúvida contigo, uma segunda opinião na verdade. Manda aí. Aqui o Rodrigo, ó, cobram medições e não fazem, aí querem se escorar em argumentos desse tipo. Exatamente, né, cara? Eu, quando o perito fala que fez medição e não fez, eu coloco lá no meu parecer, no meu parecer eu já coloco que não fez medição. E aí chega no laudo pericial, ele diz que fez, na minha impugnação eu falo lá que é mentira. Que o laudo pericial é mentiroso, com todas as letras. Como é que um laudo que é mentiroso pode ser utilizado para julgar o caso? Fatalmente esse laudo está prejudicando alguém. Inclusive a justiça. Perito do juiz deu insalubridade por frio, grau médio. Ok. A empresa contestou, porém ele manteve a decisão. Normal. Qual a minha porcentagem de vitória nesse caso? Não sei. Não sei. Quem é você, Kazira? Se você é o reclamante, se você está atuando pela reclamada, não faço ideia. O que quer dizer insalubridade em grau médio? Significa que o valor da insalubridade em grau médio, ele é de 20% do salário mínimo mensalmente, tá? Então, 1.412 vezes 20% é R$ 282,40 por mês. Em cima desse valor tem um acréscimo das verbas complementares. Vai chegar a R$ 480,08 por mês a insalubridade caracterizada em grau médio para qualquer agente que seja, tá? Então, mensalmente, um valor de R$ 480. No caso de um processo trabalhista, se a pessoa está trabalhando na empresa, R$ 282, tá? Mas, né? Acho que é isso. A Silene, periculosidade por energia energia elétrica, baixa tensão. Então, deixa eu anotar mais uma aqui, energia. Baixa tensão, troca de lâmpadas, sensores e interruptores. Pode dar direito à periculosidade? Estou pela reclamada. Vamos lá. NR16 anexo 4, o que fala? Atividades e operações perigosas com energia elétrica. Tem direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores que... A linha C do item 1, tá, Silene? Realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo. No caso de descumprimento do item 10.2.8 e seus subitens da NR10, tá? Então, pode dar direito à periculosidade? Sim, pode dar direito à periculosidade, caso a empresa não cumpra as exigências definidas lá no item 10.2.8 da NR10 e seus subitens. Vamos dar uma passeada por ele. Aliás, eu estou tentando trazer, aqui um pequeno parênteses, um spoilerzinho, tentando trazer a Kátia Albany para fazer uma live com a gente, para ela falar justamente sobre isso. A mulher mais fera que tem de NR10 é a Kátia Albany. Mas ela está gestante, está no finalzinho da gestação já, então não sei se a gente vai conseguir, né? Do Vitinho. Mas vai ser muito massa. Não sei se vai conseguir agora, né? Mas se não conseguir agora, vamos conseguir mais para frente, quando o Vitinho já estiver por aí. Mas o item 10.2.8 ele fala sobre o quê? Medidas de proteção coletivas, né? Então fala que deve ser previstas e adotadas medidas de proteção coletivas aplicáveis mediante o quê? Procedimentos. Para quê? Para garantir segurança e saúde do trabalhador. Então tem que verificar se a empresa tem procedimento para a realização das atividades, né?
Se não for possível a desenergização do sistema, na hora que ele está fazendo a troca desses lâmpadas, desses sensores, né, interruptor, até mesmo disjuntor, né, empregar tensão de segurança. Se não for possível nem tensão de segurança, nem a desenergização, isolação das partes vivas com obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático, sistema de bloqueio e sinalização, bloqueio de religamento automático. Para quê? Para evitar o contato acidental com partes energizadas. Tá? E as instalações devem ter aterramento, a empresa deve ter o laudo de aterramento das suas instalações. Tá? Isso é o que diz o 10.2.8 e seus subitens. Okay? Wagner, mas a empresa não tem esquema unifilar das instalações elétricas. Isso daí não quer dizer nada, porque não está no item 10.2.8. Tá? Além disso, Silene, o item B do anexo 1 do item 1 do anexo 4 lá da NR16 fala que tem direito à periculosidade os trabalhadores que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme estabelece a NR10. E aí, dependendo da atividade que a pessoa faça, por exemplo, se ela abre um painel elétrico, tá? Ou uma caixa de motores ali de um equipamento e vai com um multímetro fazer testes elétricos ali no fio do equipamento, alguma coisa assim, naquele painel, tá? Nessa condição, normalmente ele atua na zona de risco, porque lá na tabela da NR10, para tensões de menores do que 1000 volts, tá? Então baixa tensão, a zona de risco é o raio de 20 centímetros em volta do ponto energizado, no caso do cabo elétrico ali. Tá? Então, se ele faz testes rotineiramente com multímetro, esse tipo de coisa, isso também pode caracterizar a periculosidade, tá bom? Vamos ficar ligado nesse outro item. O Marcelo, eletricista de manutenção predial, sem periculosidade. Entretanto, 2 dias recebeu ordens de serviço para ajuste em um dos trafos da subestação no subsolo. Nesse dia ele recebe periculosidade? Marcelo, a periculosidade não é pago por dia, tá? Se durante todo o contrato de trabalho isso aconteceu 2 vezes, não há o que se falar em periculosidade, porque é uma exposição eventual, tá? E aí entra a súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho, fala que a exposição do trabalhador que ocorre de forma eventual, considerado fortuito ou acaso, não gera direito ao adicional, tá? O cara trabalhou, sei lá, 2 anos, 3 anos, 2 vezes ele fez essa atividade, não há o que se falar em adicional de periculosidade, tá? Agora, eletricista de manutenção predial sem periculosidade, complicado isso, hein? A análise segue essa mesma que eu fiz para a Silene agora, tá bom? Aqui a Silene comenta, eles precisam desligar os disjuntores e garantir que ninguém religue com cadeados ou placas. Essa é uma das formas, né, Silene? É uma das formas de você garantir a energização acidental, tá? Hoje em dia tem diversas outras formas. É um prédio aqui em Santos que tem um auxiliar de manutenção predial e faz manutenção no prédio. Tem muitos assim, Silene, tem muitos assim, tá? Então tem que avaliar. Normalmente, vou te dizer, condomínio dificilmente tem ali sistema de seccionamento automático, bloqueio e sinalização, os quadros elétricos com barreiras, possibilidade de emprego de tensão de segurança. Muito difícil, viu? Muito difícil. Normalmente o cara nem desenergizar o disjuntor desenergiza. Só vai lá, troca e um abraço. Eu vejo isso acontecer aqui no condomínio onde eu moro, ó. De monte, tá? Então
é difícil que realmente tenha as medidas cabíveis, tá? Então, uma grande chance desse auxiliar de manutenção predial e ter direito ao adicional de periculosidade, tá bom? Bom, galera, fechei aqui todas as dúvidas que vocês colocaram. Então, se não temos mais dúvidas, vou fechando a pergunta para o Vagnão de hoje, onde nós tratamos sobre insalubridade por ruído, vibração, agentes químicos, inclusive o benzeno, que é uma aura que, né? Nossa, é o benzeno, meu Deus, corre todo mundo. O pessoal tem medo do benzeno e tal. Periculosidade por energia elétrica e líquidos inflamáveis, equipamentos de proteção individual, Código do Processo Civil, artigo 790B da CLT, e vou fechar com uma pergunta aqui do Moraes. Durante obras, os eletricistas de instalação elétrica têm direito à periculosidade, pois na empresa onde trabalham não pagam. Não, na obra não tem energia elétrica ligada, né? O eletricista que está fazendo a parte elétrica da obra está desenergizado o painel. Não tem energia no sistema. Então, a instalação elétrica é feita com tudo desligado. Feita toda a instalação e aí no final tem a ligação por parte da concessionária lá. Então, provavelmente, não há direito mesmo do adicional de periculosidade, porque não há energia no sistema. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Silene, estou com medo do perito caracterizar a periculosidade. Silene, há uma grande chance de caracterizar. Como eu te mostrei, há uma grande chance, viu? Alguém mandou aqui, falta a minha. Eu não sei qual que é a sua. DMPDS 2019. A sua acho que foi a primeira que eu respondi. Talvez você não tenha visto. Foi sobre operadora de roçadeira. Foi a primeira que eu respondi. Depois dá uma olhadinha no Pergunta pro Vagnão, que foi a primeira que eu respondi. Fiz uma análise ampla da atividade, inclusive. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe. Amanhã tem perícia, então fica ligado no stories que eu vou trazer umas coisas bem legais aí para vocês. Valeu, beijo no coração. Fiquem com Deus. Apertei o botão errado.